Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 330. Na primeira luta da noite a gente teve no meio médio o Jeremiah Wells enfrentando Mitchback Ourobai. Quem venceu foi o super azarão, pois é, começamos assim já. Jeremiah Wells finalizando no terceiro round com 1 minuto e 24, e ele ainda ganhou o bônus de performance, merecido na minha opinião, tá? E não foi porque ele fez a luta inteira muito bem, nossa, que performance, toma o bônus. Não, na verdade foi pelo resultado, porque ele perdeu, muito perdido o primeiro round, foi controlado por mais de 3 minutos. Segundo round, mesma coisa, mais de 3 minutos controlado, então tava tudo acontecendo conforme as bolsas, e eu mesmo também imaginava que era o Mitchback Ourobai derrubando, fazendo esse jogo de controle e tal, não sei o que, enfim, tava tudo normal, né? Só que chega no terceiro round, o Jeremiah Wells consegue ali, ele uma queda e ele consegue a finalização. Então, assim, ele apagou o Mitchback Ourobai. Pois é, a gente começa ali com uma das maiores zebras do card, realmente foi impressionante, mas não parou por aí, tá? A gente teve mais surpresas nesse card. Então vamos para a segunda luta, na mesma categoria, no meio médio, a gente teve no Magny contra o Ramiz Brahimaj. Aqui eu errei meu palpite, tá? Mais um, né? Comecei errando 2 palpites aqui, que foi o Ramiz Brahimaj finalizando, né? Eu achava que ele conseguiria, mas ele foi nocauteado no segundo round com 3 minutos e 20. Ele realmente foi para a luta agarrada, tá? Ele controlou por 4 minutos e 18 no primeiro round, ou seja, ele fez o esperado, ele derrubou, ele controlou, então só faltava a finalização, só que ele não conseguiu finalizar. E aí no segundo round, ele controla por mais de 2 minutos de novo, só que aí ele não consegue a queda e ele acaba aí recebendo muitos golpes do Neil Magny, né, que conseguiu ali fazer uma inversão, conseguiu conectar bastante, e achei até meio estranho, tá? Porque o Brahimaj tava meio que sentado ali, aí ele foi tomando uns socos, não reagiu, e aí nocaute técnico, né? E aí na live, que eu fiz live durante o card inteiro, eu fiquei ali sem entender nada. Mas enfim, Neil Magny, mais uma vez, né? Eu ainda falei no vídeo pré-evento, né? Falei, não, vou arriscar no Brahimaj, mas, né, toda vez que o Neil Magny perde é pra nome muito grande. O Brahimaj não tá no mesmo nível dos outros caras, mas eu acho que por ser o forte dele finalizar, vai dar, mas não deu. Né? Então tá aí, Neil Magny, mais uma vez, mantém seu retrospecto, né? Caras que não tem grandes nomes, que chegaram muito longe, ele ganha, né? Enfim, ele é embaçado, né? Depois, meio pesado, a gente vai para o confronto de brasileiros. O Lucas Fernando enfrentou o Rafael Tobias. Quem venceu foi o Lucas Fernando, que aqui sim era meu palpite. Ele nocauteou no terceiro round com 1 minuto e 10. E a minha única surpresa aqui, já que não é o vitorioso, porque eu fui no vitorioso, foi o nível da performance do Rafael Tobias, tá? Eu não gostei muito da performance dele, ele simplesmente não lutou, pra falar a verdade, tá? E claro, tem os méritos do Lucas Fernando, o Lucas Fernando muito posturado ali na trocação, muito rápido, é uma distância muito boa, ele é comprido ali, então assim, ele no conjunto da trocação realmente foi muito bem, então o Rafael ficou com dificuldades na trocação, mas o ponto não é nem esse, porque beleza, vai acontecer do seu adversário ir muito bem e você não, em alguma área, e aí que tá o MMA, né? Você tem que tentar variar o jogo, né? Tentar fazer outras coisas, enfim. Eu acho que você tem muitos caminhos no MMA para você ficar só na mesma ali. E o Rafael ficou na mesma, né? Ele recebeu instruções ali, as que deu para ouvir, né? Porque a Paramount fica botando propaganda, então as que deu para ouvir foi meio que focado ainda na trocação, né? Um dos coaches, né? Um outro lá falou mais para ele tentar grudar, derrubar, se desce, enfim. Então eu acho que ele deveria variar, mas mesmo quando ele grudava, que acabava clinchado, ele não tinha força, não tinha condição de derrubar. Tá? Então ali, logo no começo da luta, quando deu para ver a diferença na trocação, e mesmo quando teoricamente ia ter uma luta agarrada, também não dava para achar nada, ali era realmente só esperar a luta acabar, tá? Então eu não gostei muito do nível da performance e nem da falta, e não gostei também, né? Tá certo, não gostei da falta de atitude, de senso de urgência, né? Cara, faltou tudo aqui, né? Então, belíssima vitória aí do Lucas Fernando. Depois a gente vai pro peso médio, a gente teve o Trajan Gore contra o Vicente Luque, aqui um palpite contra a minha torcida, mas que infelizmente deu certo o palpite, porque o Trajan Gore venceu na decisão unânime. Luta legalzinha, né? A gente teve um pouco de tudo, o Vicente Luque, na minha opinião, começou até melhor na trocação, só que ali mais pro final do primeiro round, o Trajan Gore acerta um golpe duro e o Vicente Luque dá uma balançada. Então, acaba que meio que ele rouba o round ali, tá? Era meio discutível, na verdade, mas pra mim, na live eu fiquei com dúvida, mas acabei indo com essa opinião de que teria roubado o round. O segundo round é claro pro Trajan Gore, porque ele controla por mais de 3 minutos, conecta muito mais golpe, enfim, não tem nem discussão. E o terceiro round ali fica naquela, né? Fica meio discutível. Ao vivo, eu achei que o Vicente Luque venceu o terceiro round, mas olhando depois as estatísticas,
dá pra ver que o Trajan Gore foi melhor também. Não por uma grande diferença, mas foi. Então, se for olhar por estatística, o 30-27 não seria tão absurdo. Assistindo ao vivo, eu tinha achado um pouco. Mas 30-27 ou 29-28 é derrota do St. Louis de qualquer jeito. Então, não deu para o brasileiro. Depois a gente vai para o peso médio de novo. Tivemos o Deontay Johnson contra o Eric Mecônico. Quem venceu foi o Deontay Johnson por nocaute, primeiro round, 1 minuto e 38 apenas. E aqui foi o que eu falei no vídeo pré-evento. O Mecônico é perigoso, jogou uma mão ou outra ali e tal, deu micro sustos ali no Deontay Johnson, mas o Deontay Johnson, quando acertou a mão, meu amigo, ele deu uma pedrada, o Mecônico caiu, tomou mais uma e tomou a terceira ainda, né? Teve aquele já tava apagado ali, tomou uma de graça ainda, coitado. O árbitro se jogou, tentou impedir, mas não deu, né? Então, Deontay Johnson marcou aí mais um nocaute na sua carreira, né? Eu mostrei o cartel dele no vídeo pré-evento, tem poucas lutas, mas tem muitos nocautes, então aqui o palpite, a forma era razoavelmente previsível. O Mecônico, de novo, é perigoso, mas, como eu falei, não tem tanta qualidade no geral. Então aqui não foi fora do esperado. Teve muita coisa fora do esperado no card, mas aqui não. Aí a gente vai para a próxima luta, o peso casado, né? Uma luta em cima da hora. O Eduardo Chapolin entrou ali para salvar a luta, né? O Charles Johnson enfrentou ele e acabou vencendo por finalização no terceiro round, com 1 minuto e 36, via twister. O Chapolin estava muito bem no começo da luta ali, inclusive teve na luta inteira, né? Se a gente pega a estatística, o volume de golpe nem foi tão diferente. O Chapolin teve um knockdown, teve queda, então assim, ele teve bastante coisa, principalmente no começo da luta, ele estava muito bem, inclusive, o Johnson parecia que não ia dar conta, tá? Mesmo o Chapolin pegando em cima da hora, só que aconteceu o esperado, né? Chegou mais pro final da luta, ele começou a se desgastar um pouco, começou a diminuir o volume, enfim, aí começou a ficar ruim, né? Começou a tomar alguns golpes, começou a complicar, e aí quando teve a oportunidade, o Charles Johnson ainda conseguiu uma belíssima finalização, ganhou bônus de performance completamente merecido, né? Conseguiu esse twister aí e o Chapolin precisou bater. Então assim, é uma derrota, claro que não é legal, mas o Chapolin, por atender aí a emergência, né, de pegar uma luta em cima da hora e ainda assim render bem, eu acho que não é uma vitória que pesa tanto assim. Claro, derrota é sempre ruim, né? Mas, já que aceitou em cima da hora, pelo menos entregou uma performance legal. Depois, no meio médio, a gente teve o Shiji Njokuani contra o Joel Álvares. Quem venceu foi eu já dou risada aqui, né? Foi o Shiji Njokuani na adesão unânime. E aqui, quem viu o vídeo pré-evento entende exatamente o que aconteceu, né? Porque eu falei, o Joel Álvares tem muitas finalizações, eu concordo com as bolsas, acho ele favorito, porém, eu fiz qual alerta? Ele não derruba. Ele tem muita finalização, mas ele não derruba. E aqui ele praticamente nem tentou, ele não derrubou e ficou trocando com um cara que só tem a trocação. Então aqui, assim, é o prêmio de QI de luta do avesso, né? O Joel Álvares foi uma das lutas assim que mais me irritou nesse card, porque o cara simplesmente lutou na única área que o Njokuani tem, né? E o forte dele, que tem trocentas finalizações, ele praticamente nem tentou. Então, assim, ele não tentar queda, a gente meio que tem a estatística. Por isso que eu levantei essa bandeira. Falei, ó, existe a chance. E se ele não derrubar, ele vai perder. Então, assim, o cenário B era ele não aplicar queda, ficar na trocação e perder. Então, eu tinha duas opções aqui, né? Era o meu primeiro palpite, seria que ele teria um QI, pelo menos temperatura ambiente, né? Pra fazer o básico, mas nem se ele teve. Aí ficou em pé com o Njokuani e perdeu. Então, é isso, né? É como eu falei na live. Joel Álvares é um cara que eu nunca mais na minha vida confio que ele vai ser inteligente, tá? Desculpa se alguém gosta dele, torce por ele, é da equipe dele, mas que se lasque. É a minha opinião. O cara teve ali o QI inverso. Cara, sem comentário. O Njokuani só troca e o cara só trocou. Sendo que ele é um cara que finaliza. Cara, pra mim isso aqui é um absurdo, tá? Perder luta desse jeito aqui... Eu não entra na minha cabeça, tá? Se eu fosse da equipe ali, eu tava endoidando já. Mas enfim, próxima luta, peso leve. Aqui é outra luta também que dói no coração, né? Esteban Ribovics contra Edson Barbosa. Quem venceu foi o super favorito Esteban Ribovics por nocaute no segundo round com 1 minuto e 32. Aqui surpresa zero, apesar da torcida do Edson Barbosa, foi o que eu falei também no vídeo pré-evento. Uma luta que, na minha opinião, nem deveria ter sido casada. O Edson Barbosa faria a luta de despedida, então deveria botar com alguém que tá em má fase, né, e não contra um moleque novo, que tem o jogo até que complica pro Edson, porque é um jogo de muita mão, de tirar a distância. Eu falei no vídeo pré-evento, eu não gosto do boxe do Edson, e no boxe ele tomou um monte de porrada ali. Então assim, tudo exatamente o que eu imaginava, sem surpresa nenhuma aqui, e na verdade o que me revolta é isso, né, botar, casar um adversário desse na luta de despedida, e ainda o Edson, machucou a canela ali, ficou a cara toda machucada. Pelo menos, acho que era o Herb Dean, né? Não lembro, mas acho que era. Pelo menos ele interrompeu a luta ali.
tá? Porque, mas o Edson ainda tava em pé. Não, não, não. Cara, a idade do cara, olha o tanto que ele apanhou. A luta não devia nem ter acontecido. Então, assim, é o que eu falei, né? Porra, eu tô torcendo e tal, não sei o quê. Mas como que dava palpite pro Edson aqui? Vocês entendem a diferença de palpite e torcida? É isso, né? Era nítido que isso ia acontecer e tá aí. Depois a gente vai pro peso médio de novo. Tivemos o Dustin Stoltzfus vencendo o Mansur Abdulmalik por finalização no segundo round com 4 minutos e 25. E aqui, cara, outro azarão de mais de R$5. Pois é, a gente teve 2 azarões de mais de R$5. Quem gosta, que nem eu, de pegar essas cotações exageradas, quem reclama que eu repito o tempo inteiro, é porque toda hora você fala que a cotação tinha que ser um pouco mais justa, que não existe ali o percentual de 80%, 90%. Toma aí, ó. 2 super azarões, os 2 maiores azarões do card, venceram. Por isso que eu falo, quando a odd está muito baixa, 1,5, 1,10, 1,15. Nossa, esse cara não perde, vou apostar nele. Aí, você tinha se lascado duplamente, tá? Então aqui o Stoltzfus, que eu falei, pô, não é um cara tão bom, não sei o quê, mas eu levantei aquela bandeirinha, né? A bandeirinha do o Mansur é bom, ele vai com tudo, só que se ele não acabar com a luta, é meio complicado. E aqui foi o que aconteceu, né? O Stoltzfus, quando era atacado, reagia batendo também. O Abdulmalik tomou um golpe ou outro ali. No jogo de queda, teve para um lado, teve para o outro. Enfim, a luta ficou equilibrada ali. Só que o Mansur, ele desgasta, né? E o Stoltzfus não tinha desgastado tanto assim. Então, ele, além de atingir com mais golpes, ainda conseguiu mais quedas, ainda conseguiu finalizar, ainda ganhou um bônus de performance. Então, parabéns aí, né? Sinceramente, pro Stoltzfus e pro cara lá da primeira luta de Jeremiah Wells. Os dois eram super azarões, venceram sem ser na decisão, os dois finalizando, inclusive, e os dois ganharam um bônus de performance. Então, por isso que eu falo, cuidado. Cuidado com esses super favoritismos e tal. Ainda mais quando é luta de cara, assim, tipo, o Mitchback Eurobai, o Mansur Abdulmalik, não são caras ranqueados do topo do ranking, tá? Isso aí é isso, né? Nem sempre o melhor vence, porque, porra, né? É que assim, o Dustin Stoltzfus e o Mansur fica até difícil de botar em qualidade em si, mas, pô, o Eurobai, ele é melhor, né? Não era pra ele ter perdido ali. Ele perdeu ali por pura cabacice, falando o português muito claro, né? Enfim, depois vamos para o peso leve. Essa doeu no meu coração, tá? Esse foi um palpite que eu errei o palpite, a torcida, e foi de forma trágica. Esse aqui, pra mim, acho que foi o pior, né? Pra mim, a torcida, pro meu gosto pessoal, foi o pior resultado. Jalen Turner e Cauê Fernandes, quem venceu foi o Turner. Confirmou o favoritismo, né? Eu tinha ido de azarão. E ele nocauteou no primeiro round com 39 segundos e ganhou bônus de performance. O Cauê, na minha opinião, ele tentou ali aquele rodado e custou muito caro. Ele tava numa distância não tão confortável e o Turner é extremamente perigoso, ainda mais no começo da luta. Então, esse rodado ali custou muito caro, porque ele acabou dando as costas, ficou exposto ali, tomou a mão e já sentiu muito, e não deu tempo de recuperar, porque, pô, começo da luta, Turner tá fresco ainda, tá rápido, então, assim, é o tipo de golpe que, porra, se entra, ele nocauteia, vira um highlight. Mas e se não entra e você toma um contragolpe? Aí acontece isso, né? Então, assim, o Cauê é excelente na trocação, tá? Eu vou repetir, ele é muito bom. Inclusive, até falando de prevento, que é um cara que calcula bem a distância, defensivamente ele é bem ligeiro, né? Ele vai ali chutando na perna. Enfim, é um cara bem cadenciado, bem... Ele é agressivo, mas ele é, ao mesmo tempo, um cara que não tem pressa pra acabar com a luta, né? Então, enfim, é uma infelicidade, né? Pra falar a verdade aqui. Ele tentou um rodado e deu merda, né? Então é isso. Meio triste porque eu confiava que ele ia vencer. E depois a gente vai para as duas disputas de cinturão. Tivemos primeiro no peso palha a Mackenzie Dern contra a Gillian Robertson. Quem venceu foi a Mackenzie, que era meu palpite. Venceu aí na decisão unânime. Na minha opinião, parecia muito, desde, sei lá, o segundo round, que ela podia finalizar, tá? Ou mesmo nocautear. Só que a Gillian Robertson foi durando ali. E, cara, assim, a Mackenzie lutou muito bem, controlou, bateu, fez o que quis, tá? A Mackenzie fez o que quis. Dito isso, a Gillian Robertson tava fisicamente, eu falei ao vivo, né? Quem assistiu minha live percebeu. Eu falei, logo que eu vi ela, a Gillian tá muito magra, né? Achei muito estranho, né? Você comparava ali com a Mackenzie, a finura da perna da Gillian, os braços, o tronco em si, ela tava magrelaça, né? Tava muito magra. E não é só questão visual. Na hora que tinha ali trocação, os golpes dela não tinham pressão. Na hora que tinha luta agarrada, ela não tinha, porque ela é conhecida por fazer o jogo de queda e impor essa força física. Não só impor esse jogo, né? Mas ficar o tempo inteiro ali, ó, amassando, exigindo, né, da adversária. E aqui, ela não só praticamente não derrubou, ela só teve uma queda, ela não teve essa presença física, ela não teve ali praticamente golpe, né, ela teve bem menos golpe, e ela tomou quase todas as quedas também, assim, de forma, cara, surreal. De novo, a Mackenzie não é conhecida por
ter qualidade, e eu falo até estatisticamente, não é minha opinião, de queda, mas a Mackenzie parecia que derrubava a hora que queria. Então, assim, a Mackenzie, tudo bem, tomou um golpe ou outro na trocação, porque ela é um pouco exposta, mas botou a maioria dos golpes com mais força, derrubou quando quis. Enfim, acho que o maior mérito da Gillian Robertson, porque, como eu falei, na minha opinião, ela performou muito abaixo do normal dela, mas o maior mérito dela foi sobreviver, tá? Porque, assim, do nível que ela tava fisicamente, sem gás, fraca, enfim, de novo, não sei se aconteceu alguma coisa, mas eu assisto praticamente todas as lutas dela, né? E pra mim foi uma performance muito abaixo das outras. A minha surpresa foi ela durar até o final, tá? De verdade. Eu achei que a Gillian ia perder, né? Meu palpite, de novo, era a Mackenzie, mas eu achava que ela tinha condição de derrubar mais vezes, de controlar por cima mais vezes, e não, né? Basicamente, o mérito dela foi durar até o final e se defender de uma das finalizações ali da Mackenzie, que ela realmente foi calma e sobreviveu. Mas de resto, né, a cara de apática dela ali, eu não sei se a perda de peso atrapalhou e tal. É complicado porque toda vez que eu falo isso, né, o lutador performa sempre no mesmo nível, aí agora eu achei que performou mal, a galera vai falar, né, você só tá falando isso porque você tá tirando mérito de bobobó. Não, eu não tenho motivo pra tirar mérito de ninguém. Pelo contrário, a Mackenzie foi meu palpite, foi minha torcida, foi minha aposta. Então, assim, nada contra, né? Porque tudo deu certo do que eu pretendia. Só que é uma realidade. Pra mim, assim, você que tá achando que eu tô errado, sei lá, pega as outras lutas da Gillian e assiste ela. Ela fisicamente é outra lutadora. Então você pode falar, mas essa era 5 rounds. Não, mas ela tava sem nada fisicamente desde o primeiro. Fora o visual, só o visual. Você bate o olho nela, cara, tava um pau de vira-tripa. Eu sei lá o que aconteceu. Mas performou mal. E eu repito aqui, tá? O que eu já falei. A Weili Zhang, pra mim, é a dona dessa categoria, tá? Desculpa, eu gosto da Mackenzie, torço por ela. Mas pra mim, a Weili Zhang é muito acima das duas aí, tá? Ainda mais a Gillian Robertson nesse modo aí anêmico, tá? Pra mim, a Weili Zhang vence as duas tranquilamente até. E na luta principal, na categoria meio médio, tivemos o Islam Makhachev, campeão, defendendo com sucesso o seu cinturão contra o Ian Machado Garry. Ele venceu na decisão unânime, que eu falei na live de quinta-feira, né? Que eu fiz lá com o Caio, com o Pinheiro e tal, que pra mim era o cenário mais provável, era a vitória do Makhachev por decisão. Então essa eu acertei o palpite, acertei o método e falei que o segundo mais provável, na minha opinião, seria até uma finalização do Makhachev. Ele conseguiu bastante queda, né? 7 quedas, controle, teve um knockdown. Nossa, o chute que ele acerta ali foi sensacional, né? Ele deu um chute muito rápido que o Ian Garry nem viu, tomou o knockdown e tudo. Então, assim, teve qualidade na trocação, teve qualidade nas quedas, muita qualidade no controle, que era o esperado. E o Ian Garry teve lapsos ali, mas, cara, eu falei a mesma coisa na live, pouquíssimo volume de golpe, tá? Então ele ficou na distância lá, né, na super longa distância, tenta aqueles pisões, os chutões ali, tenta aqueles golpes retos ali, ficar bem arisco, botou finta e tudo, mas é pouco volume de jogo, né? Então aquilo, perde um round, perde outro round, e aí fica lá, na super distância porque não quer ir pra luta agarrada. E aí, tipo assim, na minha opinião, que eu me lembro, ele só venceu um round. Então, quando a luta... Tudo bem, no começo você quer ficar mais arisco, quer ficar mais de longe, e analisar como vai ser, e eventualmente num clinch sentir ali a força, ver se dá, se não dá, enfim, beleza. Mas você ir perdendo o round e você simplesmente não ter senso de urgência, né? Não botar volume de jogo. Porque, mas se eu botar mais volume, eu vou correr o risco de tomar queda, né? A chance é maior. Tá, mas aí você vai fazer o quê? Você vai assistir e vai perder? Porque foi isso que aconteceu. Então, assim, eu vi, claro, muita gente reclamando pra variar do jogo do Makhachev, né? Porque ele controlou ali por 12 minutos e 30, deu 7 quedas, então ele ficou muito tempo na grade, enfim, fez aquela luta. Mas ele venceu 4 rounds. Então, assim, ele não venceu só porque ele grudou na grade, porque só teve um knockdown na luta. E quem deu o knockdown? Foi o Ian Garry ou foi o Makhachev? Foi o Makhachev, né? Então, assim, não dá muito pra reclamar, porque é aquilo, é MMA. Então, assim, a gente tem que cobrar que o cara que tá preso na grade saia da grade, né? Então, a gente teve 12 minutos e 30 da luta controlada, mas a gente teve outros 13 minutos de luta. Ou seja, um pouco menos da metade foi de controle. E o resto, né? Então, assim, o resto a gente teve os dois em pé e o Ian Garry com o seu jogo preso. É isso, ele não conseguiu soltar, ele tinha que botar volume de jogo. Então, é complicado, né? Eu entendo, e de novo, eu, primeiro, preferia que já falei, né, no vídeo pré-evento, preferia que o Ian Garry ganhasse. Tinha a questão do recorde do Anderson de vitórias consecutivas, que agora o Makhachev acabou de quebrar. Vai ser muito difícil alguém quebrar esse recorde, né? 17 vitórias seguidas. Outro recorde, né? Makhachev defendeu o cinturão em 2 categorias diferentes, porque a gente tem vários campeões duplos, mas defender nas 2 que foi campeão
é coisa que é raro, né? Bem raro. Ele foi o quinto apenas da história a ser campeão em duas categorias e defender nas duas. Então, assim, ele consolida a primeira posição dele no peso por peso e tal. Mas, sinceramente, dava pro Ian Gary ter entregado um pouco mais, tá? Beleza, ele chegou a bater, machucou o rosto do Makhachev. O Makhachev ficou cheio de marca, né? Enquanto o próprio Ian Gary nem teve tanta marca assim. Mas é aquilo, né? Não dá pra cobrar que o cara não controle, não derrube. Até porque, de novo, o Makhachev ainda é um cara mais completo, não dá nem pra reclamar, né? Ele trocou por bastante tempo e, de novo, quando teve a trocação, no geral da luta, quem foi melhor foi o Makhachev, porque ele deu o knockdown. Então ele chegou mais próximo da vitória usando a trocação do que o próprio Ian Gary, né? Então é isso, né? A gente tem que, infelizmente, aturar o Makhachev aí, né? Teve que aturar no peso leve, tem que aturar agora no meio médio, e tem outros nomes aí e tal, tem o Carlos Prates, tem o Morales, enfim, mas é aquilo, de jogo ali pra casar contra o Islam é muito complicado, né? Então é isso, vamos ver até quando ele decide lutar, porque enquanto ele decide lutar, tudo bem, ele já tem 34 anos, eventualmente pode acabar perdendo pra alguém, mas é isso, né? Já é um dos maiores, é o maior atual, faz tempo, na verdade, né? Nesse momento que a gente tá, o peso por peso é ele, já faz um tempo, e entre os maiores da história ele acaba entrando, né? E é aquilo, né? Ah, mas eu não gosto de estilo. Ah, mas eu não gosto porque ele é russo. Ah, mas eu não... eu também, né? Eu também acho que tem estilos mais legais, tem países mais legais, mas é um fato, né? Infelizmente não deu pro Ian Gary e, de novo, eu repito, não adianta ficar com o freio de mão puxado. Não adianta. Perdeu um round, perdeu dois, vai ficar lá. Cara, tinha que ir pro tudo ou nada, tinha que ir pra loucura, né? Perdido por pouco, perdido por muito, dane-se, né? Tem que tentar fazer alguma coisa, né? Então, é isso, né? Infelizmente, eu acho que eu esperava talvez um pouco mais do Ian Gary, tá? Sinceramente. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas ele foi controlando, mas sei lá. Mas, cara, na boa, ele tem mais qualidade que isso, tá? Quem viu, aliás, meu vídeo pré-evento, a forma como eu falei do Ian Gary, do que eu achava que ele podia fazer, podia vencer, que pra mim ele nem era tão azarão e tal, era esperando mais, né? Porque no fim, olhando como foi a luta, a cotação do Makhachev só diminuiu, né? Ele não teve nenhum momento ali que a odd do Makhachev inverteu e nem nada. Ele ficou o favorito do começo ao fim. Por quê? Porque o Ian Gary não mostrou nada, né? Enfim, uma pena, né? Minha expectativa realmente era maior de que ele ia perder, sim, porque não era meu palpite, mas de que ele ia dar um pouquinho mais de trabalho aí. Enfim, não gostei muito, não. Ficou na longa, mas só, né? Enfim. Eu acho que dava pra ter dado um pouco mais de trabalho aí. Mas é isso, esse foi o card. Para um numerado, no card no papel não era tão bom. Na prática, também não foi aquelas coisas, tá? Até porque a gente nem teve bônus de luta da noite, pra vocês terem ideia. Então, não teve uma super luta ali que a gente fala, nossa, mereceu a luta da noite e tal, não sei o que, não teve. A gente teve o Chapolin perdendo ali no finalizado. A gente teve o Edson Barbosa, porra, que eu não queria ter visto aquilo. O Cauê, que eu achava que ia ganhar. Então, assim, o card já não foi muito legal, já não teve luta da noite. E de nome brasileiro ali, a gente teve os que perderam também. E então é isso, tá? Pra mim, no geral, acho que vale aqui um 6 ou 7 o card. Cara, eu vou falar um 7, porque teve bastante nocaute e finalização ali, tá? Então, um 7 eu acho que vale. Mas, cara, comparando com o Fight Night, aí, muito Fight Night foi melhor que esse aqui, tá? Mas é isso, né? Fazer o quê? Ainda bem que tem várias edições aí pela frente. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você achou que esse card foi, como eu falei, um 6, 7 aqui, né? Por numerado foi, né? Mais ou menos. Ou não? Você acha que foi muito melhor? Ou você acha que foi muito pior? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!